Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem as informações da gravação privada, que é a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Dor de amor tem jeito, teu amor próprio te salvou, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então à pergunta dela que diz assim: o que fazer para esquecer um narcisista? Olha, meu anjo. Bom, primeiro a gente tem que entender o seguinte. Eu acho que aqui a gente sempre tem que fazer a seguinte análise. Quando eu me envolvi com essa pessoa, como eu me encontrava emocionalmente? Porque assim, pessoas que se sujeitam a um narcisista, geralmente, não é regra, geralmente elas estavam muito carentes, estavam um tempo sozinhas, ou ainda que não estivessem há um tempo sozinhas, saíram de uma relação frustrada, e aí já projetaram na pessoa que agora sim eu ia encontrar a pessoa. E geralmente o narcisista, no começo do namoro, ele mostra ser uma pessoa maravilhosa, absoluta, magnífica, fantástica. Ele te leva às alturas. Por isso que eu digo, meus anjos, quando estamos conhecendo alguém, pés no chão. Ai, pés no chão. Gente, uma pessoa maravilhosa, fantástica. Eu não sei ainda. Eu não sei. Pega a própria história. O meu ex, por exemplo, eu também achava que ele era maravilhoso absoluto. Comecei a descobrir que não era maravilhoso absoluto com 1 ano de namoro. Então, tá vendo? Não é difícil. A gente olha às vezes para a nossa própria história nos dá material para a gente não cair nisso, para a gente não cair dentro das nossas próprias projeções. Nós que estamos projetando uma pessoa maravilhosa, absoluta, meu Deus, nunca encontrei um homem assim na vida, ai meu Deus, que tudo. Nossa, eu já penso até em ter filhos com ele, eu já me imagino com uma família com ele, gente, de tão gente boa que ele é. Então eu quero que você pense, quando eu me envolvi com determinada pessoa, como eu estava? Estava carente? Então esse é o primeiro passo para eu entender o estado que eu estava. Porque assim, o narcisista, ele consegue me envolver com muita facilidade. E se eu tiver carente, então, meu Deus do céu, eu projeto nele o príncipe encantado. Depois ele começa a se revelar. Só que a hora que ele começa a se revelar, ele começa a fazer e a conduzir o negócio de tal forma que você sempre se sente culpada, errada. Você acha que tem sempre alguma coisa errada com você, você se sente para baixo, ele te humilha, ele te despreza, porque ele tem que estar sempre em cima. Então agora inverteu de uma tal forma e que ele te manipula tanto que você sempre acha que a culpa é sua mesmo. E tudo aquilo que ele fala, você começa a absorver como verdade. Que você não tem valor, que você é feia, que você tá gorda, que você tá cheia de estria, porque quem que vai te querer? Porque se não for eu ficar do seu lado, eu quero ver se você encontra alguém para ficar com você. E você vai absorvendo isso como uma grande verdade. Então agora, no término, além de você ter que lidar com o término como qualquer outra pessoa tem que lidar com o término, você tem que lidar com esses resquícios dessa toxicidade que ficou aí. Esses restos tóxicos que ele foi deixando aí em você, porque você foi assimilando esse lixo e você achou que esse lixo era seu. Então agora, no processo de esquecer, eu vou ter que esquecer a pessoa dentro de um processo normal, como qualquer outro vídeo que eu estivesse fazendo aqui sobre, gente, como que a gente pode superar alguém? Porque esquecer a gente não vai esquecer. Graças a Deus, estamos de plena posse das nossas faculdades mentais, então eu não vou esquecer a pessoa. Lógico, eu vou me lembrar dela, mas eu vou superá-la. Eu deixo de olhar redes sociais, eu deixo de querer saber o que a pessoa está fazendo, deixo de querer informações. Eu não quero mais. Acabou, já deu, nosso namoro deu. Se ele vai estar saindo com alguém, se não vai estar.
Eu não quero saber. Então, esse é o processo normal para a gente superar alguém. Né? Claro, estou falando de maneira geral, porque cada situação tem a sua particularidade. E o narcisista tem esse plus. Então eu tenho que fazer esse algo a mais. Eu tenho que entender que aquele lixo que ele fez eu acreditar que eu era e que hoje eu consigo perceber que não é meu, que a culpa não é minha. Eu não sou essa pessoa. Então eu começo a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Começo a entender. Eu era muito carente quando eu conheci e eu me iludi demais. Nem foi ele que me iludiu tanto, não. Ele se mostrou mesmo como um príncipe, um lorde e tal, mas eu me iludi demais também. Eu projetei muita coisa a partir daquilo porque eu estava carente, então eu vou entendendo todo o processo de como esse lixo foi sendo construído. Eu vou, sabe, olhando, percebendo, lembrando as atitudes, o que ele falava, o que ele dizia, as atitudes que ele tinha, e vou percebendo, nossa, que cara doente, meu Deus, olha as coisas que ele falava. Gente, eu achava que eu estava errada. Olha que coisa. Então, eu vou olhando de fora e vou percebendo quem é a pessoa, o comportamento que ela tinha, o jeito que agia, o que falava, como eu me sentia. E muitas vezes eu tenho que voltar naquela situação, entendeu? Lembrar daquela situação onde ele acabou comigo, ele me humilhou, me colocou lá embaixo, chorei o dia inteiro. Eu tenho que voltar naquela situação, fazer aquele processo que eu já ensinei aqui, né? Eu volto lá naquela cena, eu me abraço agora. Não para eu ficar com dó de mim, não, viu? Hein? Nada de vitimização, não é para eu ficar com dózinha de mim, não. É para eu voltar no tempo e pensar assim, ó, a culpa não era sua. Ou seja, não é para eu ter dó de mim. É para eu perceber que hoje eu tô forte. Tanto que o eu de hoje, tô indo lá abraçar o eu de ontem. Então não é para eu ficar com dó de mim hoje. É para eu ir lá abraçar e falar, a culpa não era sua. Nunca foi. Você não é isso que ele está dizendo. Porque o eu de hoje tem consciência disso. O lixo era dele, não é seu. Então, são pequenos passos. É óbvio, né? Que aí tem que ter também, muitas vezes, um trabalho com um terapeuta, ouvindo as particularidades da sua história. O terapeuta vai ouvir, né, como ele agia em relação a você, as coisas que ele falava, o que fazia, como você se posicionava diante dessas coisas, não se posicionava, aceitava, chorava. Então, a sua situação em específico é importantíssima para que você possa ter o material para te ajudar nesse processo de recuperação, de desintoxicação, certo? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.